Discover the incredible reason Jeremiah cried. A sacred awakening before Babylon's invasion. In the 3rd year of Jehoiakim, son of Josiah, the prophet Jeremiah received the word of the Lord. This was the time when judgment loomed over Jerusalem, a city lost in the shadows of its former glory, an echo of vibrant worship devolving into hollow rituals. The winds of Babylon stirred ominously in the distance, a harbinger of destruction that would soon engulf the land of Judah. As dark clouds gathered over the city, the heart of Jeremiah, the weeping prophet, sank with the weight of impending doom. Jeremiah walked through the crumbling streets adorned with corruption, witnessing firsthand the decay of his beloved Jerusalem. Merchants cried out in the marketplace, their voices mingling with raucous laughter from idolaters reveling in their falsehood. The temple, once a sanctuary filled with the sweet incense of prayer and song, now lay heavy with the stench of unholy sacrifices. As the day waned, he remembered the fervent worship that once soared to the heavens, but now all that filled the air was a poignant silence, as though the presence of Yahweh had departed. "Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears," he lamented, "that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people." Jeremiah 9 verse 1, ESV. But he approached the gates of the city, where a throng gathered, lured by the sweet words of false prophets proclaiming peace. Jeremiah stood apart, feeling the solemn nature of his calling pressed down upon him like a heavy mantle. In that oppressed space, he cried out against the idols that ensnared his people's hearts, for they had turned away from the fountain of living waters and carved cisterns, broken cisterns that could hold no water. Jeremiah 2 verse 13, ESV. The air was thick with the tension of their rebellion, his voice cutting through the murmur with divine urgency. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As twilight cloaked the city, Jeremiah reflected on his anointing, the day God had reached down, calling him to be a messenger of truth despite his youth. He wrestled with the enormity of his task, isolation weighing heavily upon him. Yet he found solace in the knowledge that he was speaking on behalf of the Almighty. With tears streaming down his face, he poured out his heart before God in the shadow of the temple, now devoid of divine presence, crying fervently for a wayward nation. The cries of his spirit implored the people to turn back to the Lord, reminding them of the mercy that awaited those who would seek repentance. Amidst the swirling darkness, the promise of a new covenant lingered in his heart, a divine glimmer of hope amid despair. Jeremiah understood that judgment grew closer with each passing moment, and as the storm clouds swirled over Jerusalem, he knew that the weeping prophet would stand as the lamenting voice, calling his people to awaken before the storm of Babylon descended. Would they heed his cries or remain ensnared in their apostasy, embracing darkness over the light? The answer loomed, just beyond the sliver of dawn, waiting for God's faithful hand to stir a people once again. As the sun dipped beneath the horizon, sealing the day in a cloak of shadows, the atmosphere thickened with a palpable sense of dread. Jeremiah's heart was heavy as he returned to his humble dwelling outside the city walls, a space filled with the remnants of his prophetic ministry. The scrolls lay scattered across his table, filled with the weighty words from the Lord, trembling to be spoken. It was then that he felt the Spirit of the Lord surge within him, compelling him to rise once more and proclaim to the people. He stood in the quiet of his abode, filled with both fear and determination. Thus says the Lord, stand in the gates of the children of the people, and proclaim there this word, and say, hear the word of the Lord, ye kings of Judah, and all ye inhabitants of Jerusalem, that enter in by these gates. Jeremiah 7 verse 2, ESV.
The impassioned plea echoed deep within him as Jeremiah envisioned himself as a watchman on the wall, guarding against calamity, yet longing for repentance. With a heart breaking for his nation, Jeremiah ascended a hill beneath the twilight, soon to bring forth the divine message. The valley of Hinnom lay before him. Shadows loomed like the deeds of the wicked. O people of Judah, do you not see the abominations you commit, the blood of innocents that cries out from the ground? Do you think that the Lord will not hear your cries unless you return to him? He shouted, the fervor of his spirit illuminating the despair around him. As he preached to the few who dared listen, a flicker of hope ignited within their hearts. Yet, among them were scoffers and those hardened by sin, murmuring against the messenger. Why should we listen to this man, who speaks of judgment when our gods have prospered us? They jeered. Jeremiah, undeterred, descended into the depths of his soul, retrieving the words that bore both urgency and love. My people, do not let your hearts be ensnared by the illusion of peace, for the day of reckoning approaches. Our sins are as scarlet, but the Lord can make them as white as snow if we turn to him sincerely. Isaiah 1 verse 18, ESV. Each word dripped with the pain of the prophet, a heart tethered by divine love and truth. As the crowds dispersed, he found solace in a young boy, whose eyes sparkled with the remnants of faithful belief. Will you help me, prophet? I want to learn the ways of the Lord, the child implored. Jeremiah knelt beside him, speaking gently. Even a child can turn the heart of a nation back to its God. Pray for your people, for restoration is woven within the fabric of his mercy. In those whispers, amidst the darkness, a flicker of a greater promise began to unfurl in Jeremiah's spirit. A vision of an everlasting covenant danced before him, a time when hearts of stone would be replaced with hearts of flesh. Ezekiel 36, verse 26, ESV. Hope wrapped around his soul, spurring him into the depths of despair, where the assurance of God's grander plan began to blossom. Yet, as the moon cast its silver rays upon the land, a dark shadow loomed closer, carrying whispers of the Babylonian forces. Jeremiah felt a stirring within, a divine urgency to declare the impending judgment, yet coupled with a promise of restoration. For I know the plans I have for you, the Lord declared, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29, verse 11, ESV. But amidst that solemn promise, a fear reverberated within him. Would the nation respond when the fullness of destruction arrived? Or would they remain locked in their chains of unbelief? As the dawn broke upon Jerusalem's distant skyline, the fate of a people hung in the balance, not just for the present hour, but for all generations to come, waiting for the day when a new cabin of hope would emerge from the ashes of despair. And thus, the question lingered, whose hearts would be stirred to seek the Lord before the storm devoured their waywardness? E aconteceu que ao amanhecer, quando a luz dourada começava a tocar as ruínas da cidade, o coração de Jeremias pulsava com um fervor divino. Ele olhou para as muradas e viu, não só a beleza resplandecente da luz, mas a sombra da destruição que se avizinhava. A responsabilidade de um profeta pesava sobre ele como um manto eterno, e assim ele se pôs novamente a caminho das portas de Jerusalém. Acorda, ó cidade adormecida, bradou ele com voz firme. Volta ao Senhor. Pois assim diz o Deus de Israel, se voltardes a mim de todo o coração e com jejum, e choro, e lamento, se converterdes a mim, eu restaurarei o que há em ti. Joel 2 verses 12 to 13, ESV. As palavras ressoaram contra as pedras da cidade, ecoando no coração de muitos que passavam ponto naquele momento. Uma multidão começou a se reunir ao seu redor, curiosos por saber a razão do clamor do profeta. Jeremias viu rostos conhecidos, mas também estranhos, endurecidos pela iniquidade e pela hipocrisia. Contudo, uma nova determinação encheu seu espírito. O Senhor se levantará e mostrará sua misericórdia àqueles que o buscam. Mesmo agora, conforme as palmadas da ira se aproximam, ele é um Deus que perdoa. E assim, ele proclamou: convertei-vos, pois, de vossos maus caminhos.
O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, e perdoa a iniquidade e o pecado. Números 14:18, ESV. Os rostos se tornaram sérios, e o murmúrio entre a multidão se intensificou. Mas, como podemos saber que ele nos ouvirá? Questionou um homem com voz forte. Os nossos ídolos sempre nos levaram à prosperidade. A verdade está diante de vós. Jeremias respondeu, com os olhos ardendo de paixão. Um tempo vem em que o que é falso será desnudado, e a glória do Senhor se manifestará sobre os justos. Olhai para as marcações dos seus dias. As promessas que ele fez a Abraão, a Moisés, são iminentes. Mesmo agora, quando a destruição parecer certa, Deus opera em grande poder para salvar. Isaías 59:1, ESV. O murmúrio se transformou em silêncio, e um velho se adiantou, seu rosto marcado pelo tempo e pela dor. Profeta, se o Senhor é poderoso em salvar, por que temos de passar pelo fogo da provação? Questionou ele, a dor visível em sua voz. Jeremias sentiu o peso da pergunta nas profundezas de sua alma. O fogo purifica, respondeu ele, a voz calma. Como o ouro afligido pelo calor. Assim ele está moldando nosso caráter para a grandeza. É no nosso desespero que a sua mão se torna visível. Olhai, pois, para o que o Senhor fará entre vós se vos voltardes com sinceridade. Salmo 66:10, ESV. Então, uma jovem mulher começou a chorar, tocando os corações dos que olhavam. Eu não quero mais sofrer. Profeta, mostre-me o caminho para a luz. A multidão se agitou, o eco das palavras de Jeremias se entrelaçando em suas mentes. Diante da resposta crescente, Jeremias viu que a esperança estava começando a florescer. Ele olhou para o céu, onde as nuvens escuras ameaçavam com tempestade, e embrenhou-se no propósito que ardia em seu coração. O Senhor se lembrará de sua aliança, e ainda que a vindima pareça longe, ele trará liberdade a Israel. Um dia novo virá em que a nação se levantará cantando, e as palmas da vitória serão erguidas. Assim, as palavras que eram de crise tornaram-se palavras de promessas, e o clamor de Jeremias se elevou como incenso diante do Senhor. Mas à medida que a multidão se dispersava, uma inquietação sobressaltou seu espírito. Mas o que acontecerá quando as portas de Babilônia se abrirem? A resposta está escondida em meu clamor, e o tempo se aproxima, pensou ele, enquanto se afastava da multidão, sabendo que a verdadeira batalha apenas começava. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias se levantou e desceu à casa do oleiro, e viu que ele trabalhava sobre a roda. E quando um vaso que ele fazia de barro se quebrou, o oleiro tornou a fazer outro vaso, conforme lhe parecia bem ao seu ver. Então, a palavra do Senhor lhe foi dirigida. Não poderei eu fazer de vós assim, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o oleiro é para o barro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18:6, ESV. As imagens do vaso quebrado e da mão do oleiro ressoaram em seu coração como um eco divino. A vida daquele povo era como o barro moldável, pronto para ser transformado. Jeremias exclamou: Ó Senhor, como a tua misericórdia se renova cada manhã. Faze-nos novos, como o vaso que se molda, pois estamos quebrados sob o peso da culpa e da iniquidade. Muitos ouviram suas palavras e olhavam para ele com perplexidade, sem compreender o que Deus estava fazendo entre eles. As multidões continuaram a aglomerar-se, e as vozes tornaram-se um clamor na cidade. Eis que o profeta fala da necessidade de transformação. Mas como podemos nos reformar? No crepúsculo da tarde, enquanto a cidade se acalmava, Jeremias subiu a um monte próximo e olhou para as vastas colinas que cercavam Jerusalém. As sombras do passado lhe atormentavam, e as promessas de esperança pareciam distantes como as estrelas no céu. Então, clamou ao Senhor: Lembra-te da tua aliança, Senhor, e do teu povo. Não permita que as trevas se abalem antes que a luz brilhe. E o Senhor respondeu: Se eles se voltarem para mim de todo o coração, eu os trarei de volta e sararei a sua terra. A minha oração é um clamor fiel, e até mesmo as lágrimas deles entram nos meus ouvidos,
2 Crônicas 7:14, ESV. Jeremias desceu do monte, reforçado pelas promessas do Senhor. Ele encontrou a multidão novamente reunida em discussão intensa. Viu o velho que antes o questionara e a jovem que se comoverá, e soube que o tempo da decisão havia chegado. Ó povo de Jerusalém! Ele falou, com voz forte e apaixonada. Escutai. O Senhor diz que o verdadeiro arrependimento começa no íntimo do coração, e ele se estenderá sobre vós como uma torrente de águas vivas. Retornai, pois, à fonte de sabedoria, ao Senhor que é justo e fiel. E, enquanto ele falava, muitos começaram a prostrar-se em arrependimento, tocando o chão em busca de perdão. Suas vozes se uniam em um único clamor. Ave Senhor, dá-nos um novo coração, pois não queremos perecer. Jeremias sentiu a presença de Deus, e um arrepio percorreu sua espinha, pois sabia que esse era um sinal do que estava por vir. Ele olhou para o horizonte e viu nuvens escuras se aproximando. A tempestade estava à vista. Mas o Espírito Santo soprou em seu coração. Não temas. A tribulação será o início da grande revelação. Muitos virão a mim quando as portas da Babilônia se abrirem. Estou fazendo um novo pacto em meio à severidade. O tempo está próximo para que se revelem os segredos que estão escondidos. Assisti, pois, ao grande mover do meu espírito. Enquanto as estrelas começavam a piscar contra o escuro céu da noite, Jeremias se perguntava que grande desfecho estava reservado, pensando, mas o que é esta nova aliança que o Senhor promete? O mistério está se revelando, e a verdade se aproxima, mas eu e este povo devemos estar preparados para os desafios que virão. E sucedeu que, enquanto o povo se reunia em fervor e clamor, o Senhor falou a Jeremias novamente. Vai e diz à casa de Judá que ainda é tempo de voltar de suas más ações, pois, ainda que o meu juízo se aproxima, a minha graça se estende como as asas de um abutre cobrindo seus filhos. Jeremias, fortalecido pelas palavras do Senhor, levantou-se novamente na praça e proclamou: Ouvi, ó povo, as palavras do Senhor. Ele está perto e não se afastou. A sua mão ainda está estendida para os que se arrependem. Arrependei-vos das vossas transgressões. Pois assim diz o Senhor: se me buscardes de todo o coração, eu me deixarei achar por vós. Deuteronômio 4:29. ESV. Enquanto suas palavras ressoavam no ar, muitos dos presentes começaram a esboçar esperança. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos, refletindo o desejo de transformação e redenção. Entre eles estava um jovem chamado Ezequiel, cujos olhos ardentes estavam cheios de busca genuína. Ele levantou-se e disse: Profeta, como podemos nos aproximar do Senhor, enquanto os nossos pecados nos cercam como abismos? Como podemos ser moldados conforme a sua vontade? Jeremias sentiu no peito a urgência daquela pergunta e respondeu: Ó Ezequiel, lembra-te das palavras de Salomão. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. ESV. Deixe que a fé seja o seu guia. Abençoado é aquele que, mesmo em meio à sua ruína, se apega à esperança do Senhor e crê na sua salvação. As palavras carregadas de esperança e advertência se espalharam entre o povo, proporcionando um respiro divino. Mas Jeremias sentiu no seu espírito uma crescente inquietação. Ele sabia que, além do clamor por arrependimento, um julgamento estava prestes a descer sobre Jerusalém. Os ventos da Babilônia já sopravam, e a cidade se preparava para a tempestade. No entanto, no meio do clamor, o Senhor continuou a trazer consolo ao coração de Jeremias. Não te preocupes, meu servo, pois eu levarei os meus povos cativos, mas a minha bondade não o abandonará. Lembra-lhes que um dia haverá retorno, e um novo coração será dado a eles. E não serão mais chamados de rejeitados, mas meus amados. Oséias 2:23. ESV. As palavras de consolação trouxeram a Jeremias um sentimento de paz, mesmo diante da escuridão que se avizinhava. Em sua mente, começou a vislumbrar a grande obra que Deus realizaria, mesmo em meio às tribulações. Ele viu o futuro promissor onde os exilados retornariam com alegria e os arraigados na fé floresceriam na abundância da nova aliança. Porém, na profundidade do seu ser,
O temor ainda o abraçava, pois sabia que o caminho de redenção estava entrelaçado com dores e lágrimas. Ele chamou os presentes e com firmeza disse: Mas estai preparados, porque o Senhor trará permissão à Babilônia para trabalhar como um oleiro, moldando o seu povo através da adversidade, para restaurá-los à sua verdadeira identidade. E assim, enquanto as nuvens densas cobriam o céu e um presságio de calamidade se aproximava, uma luz tênue nascia em meio à escuridão, revelando um plano de restauração que somente poderia vir do Senhor. Jeremias, com a fervorosa esperança em seu coração, perguntava consigo: Mas qual será o preço que teremos que pagar antes de observar este novo pacto se cumprir? E aconteceu que, enquanto Jeremias falava, uma nuvem escura se formou acima da cidade, e o vento forte agitava as folhas das árvores, como se todo o universo estivesse prestando atenção ao clamor do profeta. O povo, ensanguentado pelo medo e pela incerteza, começou a murmurar entre si. Cada murmúrio parecia uma pergunta ao céu: Como escaparemos do juízo que se aproxima? Então, o Senhor falou novamente a Jeremias, dizendo: Sê firme, meu servo, pois a voz que clama no deserto é a mesma que anunciará a misericórdia. Em breve, a verdade será como uma luz que rompe a escuridão, e os que se voltarem para mim conhecerão a plenitude de minha graça. Jeremias olhou ao redor e viu rostos preocupados, mas também vislumbres de esperança. Ezequiel não estava sozinho. Outros jovens começaram a levantar as mãos em adoração, clamando pela ajuda de YHWH. Nesse momento, Jeremias sentiu que seu coração pulsava com a urgência do Espírito, e ele exclamou: A casa de Judá, voltai. Voltai ao Senhor, pois ele é bondoso e abundante em misericórdia, pronto para perdoar. Os olhos de Jeremias se fixaram firmemente no céu, como se estivesse olhando além da tempestade. Ele não quer a morte do ímpio, mas que este se converta e viva. Ezequiel 33:11, ESV. O murmúrio da multidão se transformou em um clamor uníssono. Ali estavam os que desejavam se redimir e se reconciliar com Deus. Mas, por outra parte, do fundo da multidão, apareceu um sacerdote chamado Pashur, furioso e com um semblante severo. Profeta, ele exclamou, por que continuas a alarmar o povo com tuas palavras de juízo? Não vemos o que desejamos. Não temos mais sacrifícios em templo e rituais que nos lembram da graça de Deus. Jeremias, com o espírito inflamado, respondeu: O Senhor não se deleita em holocaustos e ofertas, mas em corações quebrantados. Há um caminho para a contrição que leva à verdadeira adoração. Aquele que não se apega às tradições meramente externas. Então, viu-se o Espírito do Senhor agindo entre eles, e as lágrimas se tornaram um símbolo de aflição e espontânea rendição. O Senhor promete: e se fizerem o que eu ordeno, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 7:23. ESV. Naquele instante, uma visão exaltante desceu sobre Jeremias. Ele viu o curso da história do seu povo, o cativeiro que se aproximava, mas também a grande redenção que Deus estabelecera. Um novo coração darei a eles, e porei um novo espírito dentro deles. Ezequiel 36:26, ESV. Assim, enquanto brados de arrependimento ecoavam pela praça, o Senhor disse a Jeremias: Anuncia, meu profeta, que mesmo na dor da maldição, a bênção da restauração virá. Pois não é só do lamento que se levanta, mas da esperança renovada que um novo nascimento acontecerá. Jeremias, respirando fundo, concluiu com uma eternidade de ênfase. E assim, escutai, ó casa de Judá. O tempo se aproxima em que o Senhor fará um pacto novo, e dareis glória a ele. Pois ele mesmo será o Deus deles, e serão o seu povo, um povo que conhecerá seu nome. No entanto, enquanto a multidão se dispersava, Jeremias percebeu uma sombra no horizonte, e seu coração tremeu. Mas qual poderá ser o sacrifício que exigirá a entrega para que venha essa nova aliança? Então, aconteceu que, após as palavras de Jeremias ressoarem na praça, um profundo silêncio se instalou, como o eco de uma tempestade que antecede o mais intenso dos relâmpagos. Muitos se dispersaram, mas outros continuaram a olhar para o profeta, como se nas profundezas de seus corações uma centelha de esperança ainda ardia, mesmo em meio ao desespero. A nuvem negra pairava baixa,
e a atmosfera estava carregada não apenas de eletricidade, mas da presença do Senhor. Jeremias, em sua angústia humana, elevou os olhos para os céus inquietos e clamou: Ó Senhor, como poderá teu povo reconhecer o sacrifício que traz vida e não morte? Qual é o preço para esta nova aliança que prometes? Nesse instante, o vento soprou mais forte, e uma voz ressoou no profundo, como um trovão distante. Jeremias, filho de Uquias, o dia da salvação se aproxima. Prepara-te, pois a terra clama por redenção. E enquanto Jeremias vacilava entre a dor da visão e o peso das responsabilidades, de repente, o Senhor o tomou com uma visão. Ele viu um templo, não feito por mãos humanas, fulgurante em sua glória. O Senhor disse: Eis que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam o meu pacto, e eu os repudiei, diz o Senhor. Mas este será o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, porei a minha lei dentro deles e a escreverei em seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:31-33. ESV. As palavras do Senhor penetraram como uma flecha, e Jeremias sentiu a transformação dentro de si. Um novo espírito pulsava em seu interior, revelando a essência da promulgação dessa nova aliança. Ele projetou sua voz para o povo ainda reunido, chamando-os novamente para a promessa que Deus estava prestes a cumprir. Convertei-vos, ó povo, e busquei ao Senhor. Clamai a Ele de todo o coração, pois haverá um dia em que o Senhor dará um novo espírito, e a lei do amor será escrita em vosso ser. E ao soar de suas palavras, a multidão recomeçou a se reunir, cada um ansioso por ouvir a continuidade da revelação. Os corações endurecidos começaram a amolecer, e lágrimas de sincero arrependimento escorriam, pois reconheceram a gravidade dos seus pecados. Entretanto, entre os que escutavam, o sacerdote Pashur, ainda cético e irado, levantou-se outra vez, desafiando: Como pode ser isso, Jeremias? Como podemos crer que haverá um novo entendimento, enquanto estamos prestes a sucumbir ao domínio babilônico? Jeremias, com a paixão poderosa de um profeta ungido, respondeu com firmeza: É na quebra de nossas correntes que seremos livres. O Senhor trabalha de maneiras que não compreendemos, e sua visão é mais alta que a nossa. Em nossa fraqueza, Ele realizará o que prometeu. O fiel é Ele, que nunca abandonará seu povo, mesmo quando a terra parecer se afastar. E enquanto a multidão se agitava, uma nova esperança começou a germinar em seus corações. O temor da destruição deu lugar à antecipação da restauração. Contudo, Jeremias discerniu uma batalha dentro dele. A incerteza e as questões continuavam a assolar sua mente. Mas, Senhor, como será este novo pacto? Que sacrifício será necessário? Assim, ao findar do dia, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, Jeremias sentou-se em um monte e observou a cidade de Jerusalém. Novamente, sentiu sua alma clamar: O que presagia a tua vinda, ó Senhor? A promessa de um novo nascimento está perto, mas temo que os da casa de Judá não estejam prontos para o que está por vir. Naquele momento, uma nuvem de luz começou a se formar sobre ele. Era como se a resposta estivesse perto, mas ainda por ser revelada. O Senhor sussurrou à sua alma: A espera por minha finalidade é a preparação que precede a manifestação do meu plano soberano. As profundidades do meu propósito ainda se desvelarão. E aconteceu que, enquanto a noite se aprofundava e as estrelas começavam a brilhar sobre a cidade, Jeremias permanecia em oração, sua alma inquieta, ansiosa por compreender a plenitude do que o Senhor havia revelado. Ele levantou suas mãos ao céu e disse: Ó Senhor, como poderei guiar este povo em seus erros? A tua verdade deve ressoar através de corações que se tornaram duros como pedra. E o Senhor respondeu ao seu clamor com um sussurro, suave como a brisa da manhã. Os que buscam a verdade encontrarão luz. E eis que eu levantarei um remanescente fiel, que não endurecerá o coração. Por meio deste povo, falarei e agirei. Os pensamentos de Jeremias eram como um campo de batalha, onde a esperança lutava contra o desespero.
Ele se lembrou das profecias que falavam do retorno e da restauração, e disse: Como pode ser, Senhor? A destruição é iminente, e nossas cidades estão prestes a cair. Mas uma visão tocou seu coração, e ele viu as montanhas resplandecendo como o ouro, e os vales florescendo mais uma vez. E o Senhor disse: Toda a terra se alegrará em meu dia. O choro da tristeza se transformará em canto. A nova aliança que prometi não será outra que a que vivificará os corações. Ainda assim, o sacerdote Pashur, presente num canto, endurecia seu olhar sob a luz da lua, incapaz de aceitar as promessas que fluíam da boca de Jeremias. Ele se aproximou e, com voz alterada pela incredulidade, questionou: Como pode haver felicidade em meio ao sofrimento? Como pode a salvação vir quando estamos condenados? Jeremias, tomado pelo fervor que brotava de dentro, replicou: Ó Pashur, mesmo diante da ruína, o Senhor restaura. Ele traz vida onde a morte parecia reinante e levanta os caídos. Assim como o fogo purifica a prata, assim será com o povo que clama a ele. As palavras de Jeremias vibraram no ar, e alguns na multidão começaram a se aproximar, atraídos pelas promessas de renovação. Entre eles estava uma mulher que, com lágrimas nos olhos, exclamou: Ó, profeta, como podemos crer em meio à treva? Que sinal nos darás? E Jeremias, com grande fé, declarou: O Senhor levantará um sinal entre vós, um jovem que será chamado Nazareno. Por meio dele, muitos reconhecerão a verdade e o caminho da vida. Ele tomará sobre si as nossas iniquidades, no seu sofrimento, nos trará paz. E ao dizer isso, o povo murmurou, suas almas tocadas pela esperança revelada. No entanto, uma nuvem de incertezas ainda pairava sobre os corações. Mesmo a promessa de um Messias próximo não apagara o temor da destruição. Jeremias sabia que tempos difíceis viriam, mas a certeza de que o Senhor havia trazido uma aliança eterna infundia coragem em seu espírito. Então, enquanto o céu se enchia de estrelas, o Senhor falou novamente ao seu coração: Os dias virão, e tu verás a minha palavra se cumprir. Eu serei o Deus dos meus filhos, e eles serão o meu povo. A sede de perdão e de amor será a chave nas nações. E assim, Jeremias se levantou, determinado a pregar e a clamar com fervor. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas a renovação se aproximava. Ele queria que seu povo compreendesse que, mesmo nas sombras da noite, a luz do Senhor estava prestes a se manifestar de maneira gloriosa. Com seus olhos fixos em Jerusalém, ele exclamou: O tempo da colheita está próximo. Prepara-te, ó terra, pois o Senhor fará grandes coisas, e a história de redenção está apenas começando. Contudo, em seu íntimo, Jeremias sentia que havia ainda mistérios por revelar, pois o propósito de Deus, mais profundo que o abismo, aguardava para ser desvelado. A aliança se cumpriria, mas os caminhos de Deus permaneciam mais altos que os nossos. O clamor de Jeremias ecoou: Mas o que mais tu tens para nós, ó Senhor? A revelação de tua glória ainda está por vir. E sucedeu que, na manhã seguinte, enquanto o sol se erguia sobre as terras de Judá, Jeremias foi levado em espírito ao templo, onde ainda ressoavam suas palavras poderosas da noite anterior. Era um lugar de adoração, mas também de profunda tristeza, pois o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. No templo, Jeremias encontrou um grupo de sacerdotes e anciãos deliberando sobre os sinais que pairavam nos céus, sinais alarmantes que indicavam tempestades e discórdias. Ele se aproximou deles, e com fervor no coração, exclamou: Ó líderes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. O que veem os vossos olhos são apenas reflexos daquilo que se desenrola nos corações. O juízo se aproxima, mas também a misericórdia. Um homem, do alto clero, ergueu sua voz em desdém, afirmando: Como podes falar assim, Jeremias? Estas palavras trazem apenas desolação. Os profetas que nos antecederam trouxeram boas novas, e agora os ventos de guerra vão soprar sobre nós. Jeremias, em resposta, abençoou seu povo com declaração de advertência: Todos os que se voltarem para o Senhor encontrarão refúgio. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não abandonará os que buscam a sua face. Ele diz: Voltem para mim,
eis que estou pronto para restaurar. Assim falou Jeremias, mas dentro de sua alma se travava uma batalha, pois as palavras que emanavam de sua boca estavam carregadas de um peso divino. O Senhor havia o instado a comunicar, não apenas a condenação, mas a esperança que ainda saborosamente aguardava. Com firmeza, ele continuou: se não ouvirem a voz do Senhor, a cidade será como um vaso quebrado, mas aquele que se arrepender será salvo e receberá o Espírito que vivificará seus ossos. Nesse momento, uma mulher idosa se aproximou, seus olhos cheios de sabedoria, e perguntou com doçura: ó Jeremias, há uma esperança de que a calamidade que se aproxima será afastada. E Jeremias respondeu com o coração ardendo por compaixão: sim, minha senhora. O Senhor enviará um libertador. O remanescente fará ecoar os louvores da redenção, e as nações conhecerão o seu nome poderoso. O dia de restaurar todas as coisas há de chegar. Mas logo antes que pudesse prosseguir, uma nuvem escura se formou no horizonte, parecendo pender sobre a cidade como um presságio. Jeremias voltou seu olhar para o céu e sentiu o peso do destino que pairava sobre Judá. Que será isto, ó meu Deus? Clamou ele em seu íntimo ponto, e o Senhor sussurrou para ele: mais uma vez, esta nuvem é sinal dos acontecimentos que se aproximam, e ainda assim, haverá uma luz que brilhará nas trevas. Levanta-te e profetiza, pois a verdade do meu plano se desvelará, e muitos verão a minha glória. Com determinação renovada, Jeremias ergueu a voz, chamando a todos: preparai os vossos corações, porque uma nova dispensação está para surgir. O Senhor está se movendo, através da angústia. Ele trará prazer eterno. E assim, Jeremias lançou-se em oração, sua oração se tornando uma intercessão ardente pelo povo, até que a nuvem de incerteza sólida começasse a se dispersar. Os seus pensamentos fervilhavam com a promessa que ainda não tinha sido totalmente revelada, enquanto a cidade ao seu redor permanecia em um estado de inércia. Mas ele sabia que o destino de Jerusalém estava prestes a interseccionar com o plano soberano de Deus. E, enquanto o vento soprava, Jeremias olhava ansiosamente para os céus. A pergunta fervia em sua alma: quando tu, ó Senhor, revelarás a plenitude de teu propósito? Quando a salvação se manifestará entre nós? Porque no fundo de seu ser, Jeremias pressentia que não era apenas um pregador à beira da destruição. Ele estava se tornando parte da teia do grande plano redentor que Deus havia arquitetado para a libertação da humanidade. A revelação estava próxima, e a história começava a traçar seu caminho mais grandioso. E sucedeu que, em um dia repleto de luz, após muitas horas de angústia e clamor, o Senhor falou a Jeremias com palavras de confiança e esperança. Levanta-te, ó amada nação, e ouve. O tempo da purificação e da salvação está próximo. Porque, ainda que a destruição tenha avançado sobre vocês, assim como o oleiro molda o barro, eu estou moldando uma nova criação a partir da cinza do passado. Jeremias, com o coração ardendo em sua essência, proclamou para o povo inchado de dor e pecado: assim diz o Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Yesvi. Agora é o tempo de buscar o Senhor de toda a vossa alma, pois em breve vi do seu amor derramado em abundância. Com essa decisão ardente, Jeremias se lembrou da promessa de Deus. Ele havia prometido restaurar o coração ferido da nação. O profeta viu, em visão, uma nova era aflorando, onde um novo pacto seria selado. Ele viu homens e mulheres levantando-se em oração, seus olhos brilhando com a luz da verdade, abandonando as sombras da idolatria. E assim, Jeremias clamou: o remanescente será salvo. Aqueles que hão de ouvir a voz do Senhor e se arrependerem serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto a seu tempo. Salmos 1:3, ESV. As palavras de vida penetraram a alma do povo, e muitos começaram a se prostrar diante do Senhor, clamando por perdão e redenção. Mas no meio da multidão, o sacerdote Pashur permanecia cético, levantando-se mais uma vez. Como pode haver renovação depois de tanto pecado? As correntezas do juízo estão aqui. Não há esperança. Com uma confiança inabalável, Jeremias respondeu:
O Senhor é justo e bom. Ele é um Deus que se compadece dos contritos de coração. Assim como ele disse a Abraão, assim agora ele diz a vocês: eu vos trarei de volta à terra que prometi a vossos pais. Gênesis 12:7. ESV. Então, Pashur, abrace a esperança, pois a misericórdia é a resposta mais forte que o juízo. E enquanto a conversa aumentava em fervor, muitos corações começaram a se abrir à impossibilidade do amor de Deus. As palavras de Jeremias foram como centelhas acesas, iluminando os cantos escuros da incredulidade. Assim, os rostos endurecidos começaram a se suavizar, assim como a neve derretida pelo calor do sol, a luz da verdade começando a reinar sobre eles. Então, ao olhar para as nuvens escuras que se aproximavam, Jeremias sentiu uma nova unção do Senhor. Portanto, não temais, pois, mesmo por meio do juízo, a justiça será feita e a graça permanecerá. Lembrem-se de que a escuridão não pode apagar a luz que brilha dentro de cada um de vocês. E assim, houve um pequeno mas poderoso avivamento entre o povo. Alguns começaram a entoar cânticos de adoração, outros a levantar suas vozes em confissão. Um novo dia estava prestes a brilhar, mesmo antes da tempestade chegar. As lágrimas de arrependimento se misturaram à alegria renovada. Ao mesmo tempo, Jeremias exultou: o Senhor tornará a gerar em vocês um novo coração e uma nova visão. Ele está sempre ao vosso redor. Ezequiel 36, 26-27, ESV. O povo agora estava finalmente em comunicação com o Altíssimo e movido em um espírito de unidade. Os ecos das promessas de Deus penetraram seus corações endurecidos, e com isso, a realização do plano divino começou a desdobrar-se. O Senhor, de fato, estava operando na escuridão da cidade, preparando a sua próxima revelação. Enquanto Jeremias levantava o olhar ao céu, uma luz radiante começou a quebrar a escuridão. Ele viu um futuro onde a redenção não seria mais uma promessa distante, mas uma realidade palpável. As nuvens sombrias, embora ameaçadoras, não poderiam impedir a chegada do novo acordar do povo. Assim, Jeremias, com fervor e gratidão nas suas palavras, concluiu: a luz do Senhor brilha sobre vocês. Preparai os vossos corações, pois a nova aliança já se aproxima. E essa foi a grande virada, o clamor do profeta ressoando no coração do povo, lembrando-os de que, mesmo diante de grandes dificuldades, a compaixão e a fidelidade de Deus não falhariam. Era o início de algo novo, um chamado à restauração, um chamado à vida verdadeira e ao amor duradouro que o Senhor prometeu. Amados irmãos e irmãs, agora eu convido vocês que vivenciem a transformação que Deus prometeu. Não hesitem em buscar a luz do Senhor. Abram seus corações e deixem que o amor de Deus penetre suas vidas. Se essa revelação tocou sua alma, você precisa se inscrever agora para não perder outras histórias impactantes. Deixe um like e ajude a distribuir a palavra de Deus por meio da força do algoritmo. Comente abaixo como esse testemunho afetou sua fé e compartilhe essa mensagem com ao menos 5 amigos que precisam ouvir a verdade divina. Não espere mais. O tempo de agir é agora.